Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou médico mastologista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cistos mamários. O que são cistos, o que isso significa, precisa de algum tratamento, eles têm algum risco de virar câncer. Tudo isso você vai aprender se você ficar nesse vídeo até o final. O que é cisto? Qual o seu significado? Existe um risco para câncer de mama? Tudo isso a gente vai aprender agora. E para tentar exemplificar isso de uma maneira melhor, eu vou contar para vocês a história de 3 pacientes que eu atendi durante essa semana. A primeira paciente, ela tem 52 anos e ela veio consultar comigo porque a mamografia dela mostrou um nódulo. Ela não estava sentindo nada, foi fazer um exame de rotina e no exame de rotina apareceu um nódulo na sua mama direita. A segunda paciente é uma paciente de 45 anos. Ela acordou referindo que estava sentindo uma dor muito forte. Quando ela palpou a mama, ela tinha um nódulo palpável e dolorido na sua mama esquerda. E isso trouxe ela até consultar comigo. A terceira paciente era uma paciente de 70 anos. Tinha uma história de ter um nódulo na sua mama, mas que esse nódulo não doía. Ele estava crescendo devagarinho, mas como não incomodava, ela não procurou ajuda médica e nem mostrou para o seu ginecologista. Então, ela veio consultar comigo porque fez um exame e esse exame também mostrou o nódulo, o exame de mamografia. Então, essas 3 pacientes têm algo em comum. Elas 3 têm nódulos na mama. E esses nódulos são cistos. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença desses 3 tipos de cistos. Para a gente entender um pouquinho o que são nódulos, a gente tem que entender como que eles se formam, né? Como que esses cistos se formam. Então, para você entender isso, você tem que entender um pouquinho como que é a glândula mamária por dentro. Eu queria que você acompanhasse comigo nesse desenho. Você pode ver aqui na setinha que a gente tem aqui o contorno da mama. Partindo do mamilo, a mama é um conjunto de canais que nós chamamos de ductos, e esses ductos vão se ramificando por dentro da mama até que chega nos lóbulos mamários. Os lóbulos mamários, aqui ampliado, eles são formados por essas estruturas, chamadas de ácinos, que é onde realmente se produz o leite. O leite é produzido aqui, ele escorre por esses canais e vai até o mamilo e sai para o bebê quando for a época da amamentação. Então, resumidamente, essa é a função da mama. Mas quando a mama não produz leite, esses canais eles têm que se manter abertos, eles têm que se manter pérvios. E também a mama produz um líquido, certo? Esse líquido ele é produzido em pequena quantidade e mantém esses canais abertos. Na grande maioria das vezes, o que acontece é uma interrupção, ou seja, uma obstrução desse canal. Isso pode acontecer na maioria das vezes porque com o tempo a mama vai sendo substituída por gordura e essa glândula vai atrofiando e às vezes esse ducto aqui terminal ele atrofia antes dos ácinos, fazendo com que esses ácinos continuem produzindo esse líquido, certo? E esse líquido vai acumulando, esses ácinos vão se juntando até que forme uma bolha de água ou de líquido, digamos assim. Então, é isso que a gente chama de cisto. É o acúmulo localizado de líquido dentro da mama que, clinicamente e até através de exames de imagem, se forma como um nódulo cístico, ou seja, um nódulo cheio de conteúdo líquido. Então, cisto nada mais é do que isso. Ah, mas eu soube de alguém que teve um cisto que virou câncer. Calma, existem vários tipos de cisto e a gente vai explicar cada um deles a partir de agora. Esse é o que a gente chama de cisto simples, ou seja, o seu conteúdo, ele é praticamente só cisto. A gente tem uma fina cápsula, certo? E dentro só tem líquido. Então esse é um cisto simples que a gente chama. Existem alguns cistos cujo esse líquido ele é um pouquinho mais turvo e ficam como se fosse uma natinha, pequenos flocos dentro dele. Esse cisto a gente chama de cisto complicado. E um outro cisto é quando começa a crescer alguma coisa dentro de um cisto. Então, esse cisto a gente chama de complexo.
Então são esses três tipos de cisto: cisto simples, cisto complicado e cisto complexo. São nomes um pouco diferentes, assim, até assustam à primeira vista, mas são traduções da literatura inglesa, né, que foi quem classificou dessa maneira. Então, na nossa língua portuguesa, isso soa um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Quais são as características? Como que as mulheres sentem os nódulos císticos, digamos assim? Normalmente é um nódulo, certo? Uma massa na mama, que pode doer ou pode não doer, como acontece na maioria das vezes. Ela pode acontecer sozinha, ou tem mulheres que têm vários cistos na mama, certo? Pode ser só de um lado, como tem mulheres que têm dos dois lados da mama. E podem ser bem pequenininhos, ou eles podem atingir grandes volumes. Já atendi mulheres que tinham cistos de 5, 6 centímetros. Aqui, para representar, é uma imagem de uma ressonância de mama de uma mulher que tem vários cistos mamários, certo? Então, tem pequenininhos, tem maiores, em vários locais da mama. Então, para vocês verem que essa apresentação pode variar muito de mulher para mulher. Então, continuando, aqui é a foto de uma mama que foi operada e que era um cisto simples. Você pode ver que dentro desse nódulo é uma cavidade aonde antes era preenchida por líquido, certo? As bordas são bem fininhas, bem lisinhas e não tem nada que sugira alguma coisa de mais grave. A imagem do ultrassom, né, na grande maioria das vezes, os nódulos císticos são diagnosticados através do ultrassom. E a gente vê no ultrassom que é um nódulo bem delimitado, que aqui dentro o conteúdo é bem pretinho e o ultrassonografista chama isso de anecoico, certo? Às vezes pode ter esse reforço acústico que a gente chama, que é essa partezinha mais branca, que quer dizer o quê? Que o som passou tão rápido por aqui que aqui parece que está mais realçado. Então esse é uma característica assim, ultrassonográfica dos cistos. E você não vê nada crescendo aqui dentro desse nódulo igual você viu naquela representação do desenho anterior. Os cistos complicados, você pode ver que continua ovalzinho, continua com reforço posterior, mas você pode ver que tem alguns debris que a gente chama, que é como se fosse alguns floquinhos, alguma natinha, digamos assim, se a gente for comparar com outros líquidos, boiando dentro do cisto. Isso pode significar um cisto que tem um processo inflamatório ou um cisto que já está há tanto tempo ali na mama que está depositando sais minerais, depositando restos celulares e isso faz com que ele tenha essa característica. E o último tipo de cisto é o cisto complexo. Existe, né, o cisto, ele tem o conteúdo anecoico, mas aqui nesse cantinho você pode ver que está crescendo alguma coisinha, certo? Então isso aqui a gente tem que investigar melhor. Assim como esse cisto aqui, onde você pode ver que aqui dentro tem tipo um septo, uma repartição, mas aqui dentro está crescendo alguma coisinha e aqui nessa parede também. Então, um cisto complexo, onde você tem uma parede lisa, mas desse lado aqui está crescendo um tecido aqui que provavelmente vai ser investigado. Qual que é o risco para câncer, né? Toda mulher me pergunta, mas doutor, isso é câncer? Isso pode virar câncer, né? Qual que é o significado disso? Então, o cisto simples não tem risco nenhum para desenvolver câncer. Foi feito estudos com milhares de pacientes, que inclusive essas pacientes, o que não é necessário em todos os pacientes, aspiraram todos esses cistos, mandaram esse líquido para análise e em nenhum caso foi visto um câncer de mama crescendo dentro de um cisto simples, certo? Ou desenvolvendo a partir de um cisto simples. Os cistos complicados, como eu já falei, na maioria das vezes são processos inflamatórios ou cistos mais densos, né, que estão ali há muito tempo. Também o risco de câncer praticamente é zero, é menos de 1%. Por crescer alguma coisa dentro desse cisto, isso tem que ser investigado melhor, tá? E em 1/4 das vezes, o que está crescendo ali dentro pode ser um câncer de mama. Então, basicamente, se no seu laudo de ultrassom, né, ou o seu médico disser para você que você tem um cisto simples, fica tranquila, né, um cisto complicado também, mas um cisto complexo tem que ser investigado. Voltando lá às nossas 3 pacientes que eu atendi
vamos ver o que elas tinham, né? Aquela paciente de 52 anos que veio à consulta por causa que a mamografia mostrou um nódulo na mama direita, ela tinha apenas um cisto simples. Após a mamografia, então, eu vi um nódulo, eu solicitei um ultrassom de mama e aquele nódulo que aparecia na mamografia nada mais era que um cisto simples. A paciente que acordou com aquela dor, digamos assim, né, por causa de um nódulo que ela percebeu na mama esquerda, no exame de ultrassonografia se viu que aquele nódulo era um líquido, mas que tinha algumas partezinhas dentro dele que a gente chama de debris boiando. Foi classificado então como um cisto complicado. Já aquela paciente que estava tranquila, né, 70 anos, que não tinha dor, o nódulo estava pequenininho, foi crescendo durante os anos, foi visto que aquele nódulo dela era um cisto, mas um cisto complexo, ou seja, tinha algo crescendo dentro daquele cisto. Na paciente que tinha um cisto simples, ela simplesmente foi orientada, ela não tinha sintoma nenhum, então foi orientado para ela repetir, né, o seu exame dentro de um ano, visto que um cisto simples, né, ele é considerado uma categoria 2 de Beharies, ou seja, é um achado normal e ela pode fazer seu exame de rotina. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as categorias de Beharies, aqui dentro do canal tem um vídeo só sobre Beharies e um outro só sobre ultrassonografia de mama. Talvez você tenha mais informações lá, dá uma olhadinha. A segunda paciente que tem 45 anos, que acordou com aquele nódulo e que era um cisto complicado, eu indiquei para ela fazer uma punção aspirativa com agulha fina. Nossa, o que é uma punção aspirativa com agulha fina? É isso mesmo que o nome diz. É uma seringa, certo? Que a gente tem a agulha que coloca dentro do cisto e aspira, né, o conteúdo desse cisto e depois a gente vê que não tem mais nada palpável. Então essa punção aspirativa por agulha fina, ela pode ser tanto feita através da palpação, como representado aqui nessa figura, quanto ela pode ser feita em cistos que não são palpáveis, ou você tem dúvida se realmente o que você está palpando ali é o cisto que a paciente está se queixando, você pode fazer isso guiado por ultrassom, né? Então o médico solicita punção aspirativa com agulha fina guiada por ultrassom. Então o médico vê o cisto com o exame de ultrassonografia, então é aquela bolinha pretinha, como vocês já sabem. Ele introduz a agulha dentro da mama até chegar lá dentro do cisto. E aqui ele enxerga a agulha, dá para você ver que essa linha branca aqui é a agulha que está sendo introduzida e a ponta da agulha está dentro do cisto. E depois é aspirado esse conteúdo, certo? E se confere que realmente não tem mais nada, ou seja, as paredes do cisto colabaram e não ficou nada residual para trás. Então esse é o procedimento de punção aspirativa com agulha fina. É um procedimento muito tranquilo, na maioria das vezes é feito com uma anestesia local, certo? Não é um exame doloroso, você não precisa ficar com o braço imobilizado ou ter maiores cuidados durante o dia. Simplesmente é como se fosse uma coleta de sangue, então é muito tranquilo. Na paciente que tinha o cisto complexo, ou seja, que tinha aquela crescimento de uma estrutura dentro do cisto, a literatura sugere que possa ser feita uma core biopsy, né? Ou outros sugerem que pode ser indicado a retirada desse cisto como um todo, para não ter um problema, digamos assim, de você perder o cisto se esse líquido vazar durante a punção e você não achar mais esse nódulo dentro da mama. Então, no caso da paciente que eu comentei com vocês, eu optei por fazer exérese cirúrgica desse cisto complexo. Então, aqui não é a peça dela, mas para vocês verem a representação, aqui é uma biópsia que foi feita através de cirurgia, foi feita a retirada de um pedaço da mama, e aqui está o cisto sem ter sido aberto, e essa é uma característica quando se faz a cirurgia, sempre se tenta não abrir os cistos na hora da cirurgia, tirar ele como um todo, os cistos complexos. Sendo assim, qual foi o diagnóstico delas, né? Como eu já falei, a primeira paciente um cisto simples,
A segunda paciente era um processo inflamatório, por algum motivo aquele cisto inflamou. E a terceira paciente, infelizmente, ela teve o diagnóstico de um câncer dentro daquele cisto. Não que o cisto é que criou um câncer, não entendo mal, né? O que pode acontecer é que ela estava desenvolvendo um câncer de mama que obstruiu, digamos assim, aquele ducto terminal e em volta do câncer começou a acumular líquido. Então é mais provável que seja isso do que o cisto é que desenvolveu um câncer dentro dele, para vocês ficarem mais tranquilos, tá bom? Muito bem, agora você sabe, né, tudo sobre cistos mamários, que são muito frequentes, né, que podem dar tanto em uma mama quanto nas duas, que é um processo benigno, que faz parte até do processo fisiológico lá da diminuição da glândula e aumento da gordura na mama, o processo que a gente chama de lipossubstituição, que não precisa ser feito nada na grande maioria das vezes, que só está indicado a gente fazer algum procedimento, seja punção, né, por agulha fina, guiada por ultrassom, pela palpação, se esse cisto for sintomático, ou seja, está doendo, está incomodando, ou às vezes até causando uma certa deformidade na mama da mulher. Então são essas as únicas indicações de aspiração desse cisto, e que em casos bem raros, né, muito pouco frequentes, existem cistos que são cistos complexos, ou seja, que dentro dele está crescendo alguma coisa, né? São a grande minoria desses cistos, mas é esses cistos que devem ser investigados, seja através de uma biópsia por agulha ou, na grande maioria das vezes, a retirada como um todo desse cisto. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique ligado nos próximos vídeos onde eu vou tirar mais dúvidas para vocês. Um grande abraço!